Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando mais um podcast Radionet Telecom. Eu sou Jennifer Souza e nessa tarde maravilhosa nós temos a honra de trazer aqui em mais um episódio do nosso podcast ela que fez odontologia, nasceu aqui em Porteiras, hein, gente? De Porteiras para o mundo, entregando saúde, entregando sorrisos. Se formou em Juazeiro, retornou para cá para cuidar da saúde dos nossos porteirenses. Doutora Natana, que prazer receber você aqui em mais um episódio do nosso podcast Radionet. Pois é, o prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite e eu acredito que essa conversa vai ser muito legal. Muito legal, né? E muito mais interessante. Eu estou fazendo odontologia, então vai ser um prazer ter você aqui, aprender um pouco mais com você. Mas agora a gente quer conhecer um pouquinho de você, um pouquinho de quem é a doutora Natana, de quem é Natana dentro e fora das clínicas. Então, como veio essa vontade de fazer odontologia? Por que você escolheu esse curso? Pois é, por incrível que pareça, desde criança, desde a minha infância, eu já tinha uma afinidade com a área. Desde criança, minha mãe sempre me levou no dentista, né? Que é difícil, né? As pessoas antigamente não tinham esse hábito, mas eu acho que minha mãe, por ter algum trauma infantil, ela desde criança, ela sempre incentivou a ir ao dentista. Tanto eu como minha irmã. E aí eu tinha um odontopediatra que eu ia, e todas as vezes que eu ia, eu ficava encantada com o consultório, com o universo do dentista. E desde criança, eu sempre quis ser dentista. Que bonita a sua história, porque às vezes as crianças costumam ter medo, né? Normalmente a odontologia ela é usada para assustar. Olha, escova o dente, senão eu vou te levar no dentista. Escova, senão vai ter que arrancar e você... Foi o contrário. Pegou o ar da graça, né? E se encantou pela profissão. Adoro e sou muito feliz, sou muito feliz. E do mesmo jeito que eu sempre fui muito acolhida na infância, na infância e na ida ao dentista, eu tento passar isso para os meus pacientes infantis, para fazer toda aquela brincadeira, aquele mundo mágico, que a ida ao dentista não é para ser chata, não é para ter medo, é para ser legal mesmo, para incentivar você a querer ir sempre mais. Sim. E o bom é que você foi levada em episódios, eu acredito, não uma vez perdida porque você estava com alguma coisa, né? Porque eu acho que é isso que assusta às vezes. Isso. É você ser levado quando você, infelizmente, precisa de um procedimento. Pela dor. Exatamente, pela dor. Isso. Aí já remete a um ambiente frustrante, né? Isso mesmo. Por isso que é sempre interessante você estimular tanto as crianças como as pessoas ao seu redor procurar sem precisar ir pela dor, procurar pela prevenção, procurar pelo cuidado, não apenas ir pela dor, né? É verdade. Justamente para evitar futuros traumas. Futuros traumas. Acho que é por isso que o pessoal tem tanto medo, mas o seu currículo, né, ele acarreta mais alguns nomes bem importantes. Então, a gente, quando fala de você, a gente fala de odontologia e a gente também fala de ortodontia. Como foi que você decidiu fazer mais essa especialização? Pronto, a especialização da ortodontia, a escolha dela aconteceu quando eu já estava atuando, né, na área como dentista após a colação. E aí a escolha da ortodontia, ela veio como uma possibilidade a mais de agregar no meu financeiro. Sim, a verdade é essa, que quando eu escolhi a orto, foi justamente visando o retorno financeiro. Mas durante... E no início do curso, na verdade. No início do curso, eu já comecei a enxergar diferente, de uma forma apaixonante. Que ali eu já não enxergava mais apenas o financeiro. Um financeiro de retorno rápido. Sim. Eu já enxergava de outra forma. A oportunidade de transformar sorrisos, de transformar vidas através da ortodontia, que é justamente isso que ela faz. Sim. Transformar vidas e sorrisos através do aparelho fixo, móvel, seja o aparelho que seja indicado para aquele paciente. Muito bonito. Então, você terminou faz quanto tempo Eu terminei em agosto de 2017. A especialização não. A especialização eu finalizei em 2021. 2021, já está atuando como... Já atuo faz um tempinho já, desde a especialização mesmo, desde ali do início, que se deu no início de 2018. Você acha que acaba por aqui? Não acaba por aqui, ela está fazendo mais uma especialização. Quer falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Pronto, vamos lá. A especialização que eu estou quase concluindo em endodontia, né, o temível canal, que é a área da odontologia que cura e trata as doenças
do nervo da polpa, que é o nervo do dente, e do periápice, né? E aí essa área ela veio justamente para salvar. E graças a Deus que a gente está conseguindo tirar todo aquele mito da sociedade que fazer canal dói, que isso ali é chato. Hoje em dia a gente já consegue proporcionar um tratamento de canal de uma forma mais confortável para o paciente. Sim, sim. Justamente aliviar aquela dor. Eu acho que é bom a gente ter profissionais, né? Assim, porque a gente acaba vendo isso no decorrer da graduação. Você viu isso na sua graduação? Aham. Pronto, porque eu ouvi falar de algumas que não viam algumas matérias, né, sobre. Sim. Mas aí você viu, você teve o contato e a gente entende que saber disso é necessário para que a gente possa repassar esse conhecimento para os nossos pacientes. Justamente. A partir do momento que você agrega conhecimento para sempre passar uma confiança, para o paciente se sentir confortável Sim. em abrir a intimidade dele, porque a partir do momento que o paciente te procura, ele está abrindo a intimidade dele, né, para que você tenha a oportunidade de tratar, de ajudar. Muitos pacientes procuram a gente, às vezes só no intuito de aliviar uma dor. Sim. Mas ali por trás daquela dor física, às vezes existe uma dor também de trauma, uma dor de um acolhimento que não foi feito quando era mais jovem. E a odontologia está aí para isso. Além de tratar, né, e uma forma maior de prevenção, também tem um acolhimento legal. Não é apenas tratar dente e boca, é tratar um paciente como um todo, enxergar ele como um todo. Eu acho que as pessoas ainda não entendem, né, sobre isso, que a odontologia ela vai muito além dos dentes. Apenas dentes. Ela vai muito além de um sorriso. Ela vai mesmo. muito daquele primeiro contato, né? Porque tem que ter aquela conversa. Nossa, é preciso. quando foi que começou? E aí você vê que existem muito mais coisas atrás daquele paciente com a dor de dente. Justamente. Às vezes é um problema em casa, às vezes é uma raiva não tratada, um trauma não tratado. Isso. E assim, a partir do momento que você está ali para escutar o paciente, para escutar a queixa, aquele paciente, ao ser escutado, ele se sente à vontade em abrir para você outras questões que não era a primeira questão que ele procurou. E aí isso tudo faz com que você consiga acolher ele de uma forma mais aconchegante, né? Digamos assim. É humano, né? É. Eu costumo dizer Uma que até a odontologia ciência... humanizada. Isso, até a ciência, ela precisa de humanidade. Sim, você com pode certeza. dominar todas as técnicas, mas você sabe tratar um paciente igual um humano. Justamente. Né? Porque aquele negócio é igual aquela frase, né? Todo paciente é o amor de alguém. Sim, E aí você tem que tratar muito bem. Independente de como você está naquele dia, você tem que acolher aquele paciente. Sim, da imagine, melhor forma né? possível. Se fosse um pai, uma mãe. Acho Sim. que a gente não ia querer entregar qualquer tratamento. Com certeza. Bom, então a gente quer adentrar um pouquinho agora no seu eu mais clínico. Vamos sobre lá. a ortodontia. Como funciona, né? Para quem não entende muito do assunto. Sim. E para quem é indicado, você pode falar pra gente? Posso sim. A ortodontia é a área da odontologia que ela trata a posição dentária e também a posição dos arcos, como a ortopedia, né? A ortodontia, ela não anda só. A maioria das vezes ela anda com a ortopedia também. E a ortodontia, ela vem para nivelar, alinhar, melhorar a oclusão dos dentes, para que a gente tenha uma boa saúde dental, né? Uma boa saúde bucal como um todo. E a ortopedia, ela vem como a área da ortodontia, que ela visa corrigir as bases ósseas do nosso rosto, maxila e mandíbula. Pronto, então, ainda nesse âmbito, você pode falar um pouquinho também sobre os aparelhos? Posso sim. Hoje nós temos várias opções, né? O fixo, que geralmente é o que eu trabalho, o fixo metálico, o fixo autoligado, o fixo estético, cerâmica e safira. Tem os móveis, que entra a contenção, que é para finalização do tratamento. Os móveis quando a gente quer fazer alguma ortopedia, já na fase infantil. Também tem os alinhadores invisíveis, né? Que está muito em alta. Muita gente hoje em dia procura também um tratamento mais estético, mais discreto, porque ela está na fase adulta.
E aí, todos esses estão disponíveis no mercado, é uma infinidade, né? Você falou dos alinhadores invisíveis e antes de eu entrar na faculdade, né, eu lembrei que o pessoal achava modinha usar aqueles aparelhos cheios de cores e tudo, né? Sem entender, na verdade, a função real de um aparelho, né? Antes era status e aí o pessoal remetia muito a isso. Então, entrando nesse assunto, eu quero que você cite uns mitos e verdades sobre os aparelhos. Pois é, o mito maior que existe, aparelho causa cárie. Gente, pelo amor de Deus. Isso aí é o maior mito. Porque o aparelho ele não vai te causar cárie. Agora, se o aparelho ele retém uma quantidade maior de resto alimentar, né, no nosso dente, sim. e se você não higieniza da forma correta, não faz a higienização correta, não usa a escova correta, seja a interdental, a escova ortodôntica, o fio dental também, que o pessoal peca muito. Então, isso tudo é que vai causar. Não é o aparelho que causa cárie. Isso aí é um mito, tá? É um mito. O que causa a cárie é a falta de higienização correta durante o uso do tratamento durante o uso do aparelho fixo, ou seja, outro aparelho, durante o tratamento ortodôntico. Com o aparelho, quem faz o uso do aparelho, como é que essa pessoa deve fazer a higienização? Certo. A higienização, que geralmente eu oriento aos pacientes, é que procure a escova ortodôntica, onde ela tem um espaçozinho que ajuda a adaptar melhor o bracket no meio das cerdas. As cerdas sendo macias ou extra macias, certo? Pasta com flúor sempre. Nada de usar pasta sem flúor, por favor. Tem a escova interdental, tem a escova unitufo, tem o passa-fio, que é uma agulhinha que a gente consegue passar o fio dental dentro dela para facilitar o uso, certo? Tem infinidade de acessórios de higienização que a gente consegue fazer com que o paciente tenha uma facilidade maior de higienizar. A escovação de 4 a 5 vezes por dia e usa o fio dental pelo menos 2 vezes por dia. Sim. Certo? Sempre. E qual é a idade que você acha indicado para começar a fazer o tratamento com o aparelho ortodôntico? Certo. A questão da idade, o pessoal acha que tem uma idade certa, mas não tem uma idade certa. A idade vai ser de acordo com a necessidade clínica do paciente, né? Às vezes tem um paciente que ele vai precisar usar o aparelho a partir dos 12 anos, 13 anos de idade. E outros pacientes, eles precisam que a intervenção seja iniciada ali ainda na infância. Na infância mesmo. Porque tem uma base óssea que está causando uma má oclusão, que precisa ser intervido antes, ali através de 8 anos, 10 anos de idade. E aí, essa questão da idade não tem idade certa. A idade é de acordo com a necessidade clínica que o paciente vai apresentar. Você pegou em um ponto bem interessante, que foi a parte da infância, né? Que às vezes os pais não têm essa noção de que precisam ter essa visita frequente ao dentista na infância. Ah, porque meu filho tem dente de leite, ou então porque não tem cárie. É interessante que leve a criança até mesmo antes do primeiro dentinho no dentista. Porque tem a questão do teste da linguinha, né? Que a gente consegue diagnosticar se aquela criança vai ter a língua presa ou não, para que possa fazer a cirurgia, a liberação do freio, para essa criança não ficar com dificuldade na amamentação, dificuldade em falar, dificuldade em X coisas. Que o desenvolvimento aconteça como deve ser, né? Isso mesmo. Então, é preciso que você leve essa criança desde sempre. E aí, quando você já tem o hábito de levar a criança ao dentista, quando começa a formação da oclusão, que é a erupção dos dentes, o desenvolvimento e crescimento das bases ósseas, maxila e mandíbula, neste momento, o dentista que acompanha, ele já consegue observar se está tudo ok, se tem algo que precisa ser acompanhado desde cedo por um ortodontista. E aí é quando o ortodontista entra. Por isso a importância de estar sempre levando, sempre tendo um contato preventivo no dentista, né? Sim. Visitas regulares. Visitas regulares. Eu lembrei agora das crianças que usam chupeta, né? Que isso, no decorrer dos anos, vai ocasionar a necessidade de um aparelho ortodôntico. Isso. E aí é um ponto maravilhoso que você tocou. A questão da chupeta. Natana, você é contra a chupeta? Não, pessoal, não sou contra a chupeta. Minha filha,
ela não criou o hábito da chupeta, não porque eu não ofereci. Pelo contrário, eu ofereci, porque a chupeta também é uma forma de acolhimento da criança. Sim, sim, sim. Tem algumas crianças que não se adaptam, que foi o caso da minha filha, e aí outras crianças que se adaptam. Adaptam. É errado, Natana, oferecer a chupeta? Não, não é errado. É errado você estimular o uso após os 2 anos. Se sua criança usa chupeta e você tem a consciência que precisa parar o hábito antes dos 2 anos, a criança não vai ter nenhum dano, nem nos dentes, nem na formação óssea. Porque até os 2 anos ela não causa nada, nenhum dano. Após os 2 anos, a chupeta começa a influenciar no dente, na posição dentária, na formação do palato. O palato já fica mais estreito, mais aprofundado. Sim. Os dentes fica aquela boquinha de chupeta, né? Que dá para entrar 2 dedos se brincar. E aí é aquele negócio, a chupeta é polêmica. É polêmica, bem Mas polêmica. se você tiver a consciência que precisa tirar até os 2 anos, é só sucesso. Então é bom a gente sempre observar, né? E ter sempre esse cuidado de fazer a visita frequente ao dentista desde cedo. Qual a idade que você indica, assim, para começar essas visitas? Eu acredito que, digamos aí, a partir do primeiro dentinho, para que a gente possa orientar qual escova escolher, a quantidade ideal de pasta que precisa ser colocada na escova da criança, higienização de linha e língua e tudo mais. E depois do primeiro dentinho, você pode estar fazendo o retorno de visita regular a cada 6 meses. Pronto, é um bom período de tempo, né? É. A gente acompanha o desenvolvimento da arcada como um todo. E agora nós vamos para um tema bem polêmico. Endodontia. Vamos lá. Endodontia, que é tão temido, né? O temido canal, que a pessoa tanto fica com medo. Nossa, eu preciso fazer um canal. E aí, eu arranco ou eu vou me submeter ao canal? Isso mesmo, é a dúvida maior. A dúvida maior. Então, conta um pouquinho pra gente como acontece o processo do canal. Então, o canal, o que é que acontece? Primeiro, o diagnóstico, né? Sim. O diagnóstico é feito através de sintomatologia, quando o paciente apresenta sinais e sintomas. Os sinais, o principal sinal, dor. Dor intensa, aguda, inchaço, abscesso, fístula e também exames de imagem. Quando a gente pede um exame de imagem para acompanhar, né? Para fazer o diagnóstico, fechar o diagnóstico. E tem a presença de uma lesão, seja uma imagem radiográfica ou tomografia. Geralmente, os exames de imagem que a gente mais usa para diagnóstico é a radiografia. Uhum. E para melhor nos ajudar a intervir, uma tomografia quando necessário. E aí o processo, após o diagnóstico, a gente explica ao paciente, né? Anestesia, acesso, medicação se for preciso, medicação intracanal ou medicação sistêmica se for preciso. Após isso, após estar tudo ok, a gente finaliza o tratamento endodôntico, né, o canal, e aconselho o paciente a reabilitar o dente, que é restaurar, fazer uma coroa, X opções de reabilitar. Então não é uma coisa assustadora, né? As pessoas pensam que é uma grande coisa porque a dor realmente é intensa, né? A gente tá falando da polpa exposta, a polpa é a parte viva do nosso dente. Então essa exposição ela vai, né, resultar em uma dor muito forte. E aí o canal, ele realmente dói, o processo do canal, ele realmente é doloroso, como as pessoas falam? Não, na verdade, o que dói é o que causou a necessidade do canal, que é a cárie. A cárie, quando atinge a polpa do dente, que a polpa do dente é a parte mais interna do dente, que tem um nervo, né? O nervo, a câmara pulpar é onde tem o nervo. E aí, quando a cárie acomete e infecciona a polpa, existe aquela dor intensa, aguda, agoniante, que deixa a gente muito agitado, né, com a dor. Sim. E aí é isso que procura fazer o canal. Natana, o canal dói, pelo contrário. Não fazer o canal é que continua doendo, né? Que faz doer. O canal, hoje em dia, a gente tem técnicas anestésicas que nos ajudam a bloquear essa dor desagradável.
e nos ajuda a passar um conforto maior para o paciente, como também existem técnicas mecanizadas, técnicas atuais que nos ajudam a instrumentar e passar mais conforto para o paciente. Então, fazer canal não dói. O que dói é você continuar com a dor sem procurar o profissional capacitado para fazer. Quer falar um pouquinho mais dessas tecnologias que estão ajudando hoje nesse processo que é tão complexo, né? Hoje em dia a gente tem muitas opções de tecnologia, né, para a gente fazer o tratamento endodôntico. Tem o motor endodôntico, que nos ajuda, né, com as limas mecanizadas. Hoje em dia, a gente usar uma lima manual é uma exceção muito grande, porque a lima mecanizada nos ajuda muito. Tanto nos ajuda na agilidade de tempo, como conforto para o paciente. Tem um localizador apical, que nos ajuda a fazer o comprimento correto do dente. Tem também a radiografia digital, né? O raio-x digital, que nos economiza tempo e também ajuda ao paciente. Tem microscópio, nos ajuda também a visualizar melhor o interior do dente. E aí, isso tudo nos ajuda a passar um tratamento mais eficaz, mais rápido e confortável. Então, hoje em dia, a gente tá no céu. Tá no céu. Agora é complexo para quem decide não fazer o tratamento, né? Isso. Para os corajosos que exigem, que tentam sustentar a dor. Quais os perigos de continuar alimentando algo assim? Assim, hoje em dia ainda existe muitas pessoas que são resistentes ao tratamento endodôntico. Seja por um trauma, seja pelo relato de alguém que diz, eu fiz um canal e continua doendo, fiz um canal e o dente quebrou. Enfim, às vezes pega o relato para si e não procura o tratamento correto, né? Sim. E aí existe sim um risco. O risco de um abscesso evoluir para uma celulite, que é uma infecção mais complicada, né? Que pode cair na corrente sanguínea e vir dar uma endocardite, enfim. X complicações, né? Existe o risco também de você acabar perdendo o dente mesmo, uma lesãozinha que é pequenininha, evoluir para um cisto e precisar de uma conduta mais invasiva. Então, o básico seria restaurar aquele dente quando era só uma cárie. Não restaurou, Sim, virou sim. Virou um tratamento mais invasivo, que é o tratamento endodôntico, tenta fazer o canal. Não, opta por não fazer, que infelizmente existe sim pessoas que optam por não fazer e preferem tirar o dente, né? Mas é melhor você tratar e evitar um foco de infecção ativo na sua boca do que você deixar e evoluir para algo pior. Você tocou num assunto bem legal sobre a extração do dente, né? Sobre arrancar o dente e fazer o canal. Qual a melhor opção? A melhor opção sempre vai ser aquela que restaura a saúde, né? Existe algumas vezes que quando o paciente chega pra gente para fazer o canal, ali infelizmente às vezes não tem como mais a gente salvar o dente. E aí em último caso mesmo é que a gente indica a extração do dente. Mas tendo a opção da gente salvar esse dente, a gente deixa esse dente saudável, em função e em forma na boca, a gente salva sim, certo? Então, a principal coisa que a gente faz é tentar salvar o dente, tentar todas as alternativas, porque hoje em dia a odontologia ela é muito rica de alternativas para a gente conseguir salvar o dente. Sim. Extração é por último mesmo, é o último caso. O foco principal é a gente preservar, né? Sim. A arcada dentária, porque quando a gente fala de dentes, a gente não está falando só de dentes. Estamos falando de uma saúde como um todo. De um todo. Explica um pouquinho para a gente de como funciona essa ligação dos nossos dentes realmente com a nossa saúde. A nossa saúde, né? A nossa saúde bucal, ela tá no nosso sistema como um todo. Então, se você não tem cuidado com a higienização, aquela infecção, ela pode cair na tua corrente sanguínea. E se aquela infecção, aquela bactéria, enfim, cai na corrente sanguínea, ela pode vir a dar uma endocardite, que é no sistema circulatório, né? No coração. Ela pode vir parar no sistema nervoso, que é no cérebro também. E aí, aquela infecção que estava isolada ali na boca, se ela cai na corrente sanguínea, ela, em algum momento,
ela vai se espalhar pelo corpo e pode dar uma infecção um pouco mais complicada. É bem complexo, né, quando a gente fala dessas situações, porque as pessoas têm a mania de não recorrerem ao dentista quando estão com essas dores. Nossa, eu vou tomar um dipirona. E aí a dor cessa por um momento, às vezes, né? Às vezes resolve. Volta pior. Depois volta pior. E aí as pessoas ficam com medo de ir no dentista. Nossa, se tá doendo assim, imagina na hora do tratamento. Pois é, mas o pessoal não entende que o tratamento é o que vai aliviar. Exatamente. Né? É o eficaz, né? Justamente. Então, quando a gente fala de dentes e tudo, quando a gente fala de arcada, a gente está falando da nossa saúde no geral. Envolve diversos âmbitos. Você perder um dente vai envolver na sua saúde gastrointestinal, você não vai conseguir mais deglutir alimentos como antes. Na perda de um dente, quebra todo o equilíbrio, né? Sim. Causa todo um desequilíbrio. E assim, eu sendo orto... Eu sendo endo, eu já quero salvar. E sendo orto, eu quero mais ainda. Mais ainda. Porque endo eu vou salvar e vou desenvolver a saúde e forma em função daquele dente. Eu sendo orto, eu sei que eu não vou causar um desequilíbrio oclusal naquela dentição. A gente tem que ter sempre esse olhar perspicaz, né, para as coisas. Sempre como um todo. Você acha que aparelho ortodôntico? Porque existem algumas pessoas que querem colocar por estética, né? Às vezes a pessoa tem arcada bonita, os dentes retinhos, tudo bonitinho, mas aí, por estética, a pessoa quer colocar. Qual a sua opinião acerca disso? A minha opinião é que aparelho ortodôntico não é acessório. Não é acessório, eu também acredito nisso. O que é que acontece? Às vezes eu acredito que o pessoal se espelha muito em alguns influências que não influenciam positivamente. Sim, né? Às vezes não tem esse conhecimento, né? Isso. Hoje, infelizmente, a internet está para isso, né? Tem um lado positivo e tem um lado que não agrega. E aí, eu acredito que essa questão do aparelho por estética não existe. O aparelho, ele é um tipo de tratamento. Se ele for indicado, você vai usar para tratar. Resolveu, tratou o que precisava, remove, né? Mas por estética, não é legal. Não é um acessório como um brinco, uma pulseira, um anel que a gente coloca e vai ficar usando. Até porque se você coloca por estética, não faz manutenção, não faz o acompanhamento correto. Sim. E fica trocando liguinhas, né? Porque, infelizmente, existe a venda de ligas para você fazer, infelizmente, essa troca, né? De forma clandestina. Eu acredito que seja isso. E aí, isso aí tudo vai te causar problemas depois. Até mesmo a perda dentária. Né? Pode causar perda dentária ou o aparelho, pode, ele... Porque o aparelho, quando ele não está sendo acompanhado, não está dentro de um tratamento, de um planejamento, ele está ativo de forma desordenada. Ele está ali, você acha que não está fazendo nada, tá só ficando bonitinho ali no teu sorriso. Mas ele está fazendo a movimentação dentária de forma desordenada e ali pode te causar mobilidade, pode causar danos no periodonto, que é o que faz a sustentação do dente no osso. E se esse dente vir a ficar com mobilidade, ele pode vir acabar caindo. Gente, que momento didático, viu? Pois é, infelizmente. E aí, infelizmente, existe sim profissionais que montam um aparelho só por estética. Só por receber o dinheiro, né? Não pensa no próximo. Sim. Eu acho que quando você está em uma área da saúde, você tem que pensar em ser profissional, mas também ser humano. Sim. A partir do momento que você está ali apenas pelo dinheiro, você já deixou a sua humanidade um pouquinho no bolso. Eu acho que... E o profissionalismo, eu acho que anda junto, tanto o profissional como o pessoal. Quando a gente fala da área da saúde, a gente fala de humanidade, né? Sim. Você entra na área da saúde para se doar. Eu acho que é muito isso porque a gente trabalha muito. Sabe, eu tô estagiando agora, eu não tô atuando ainda como área de odonto, até porque eu ainda tô estudando, mas aí a gente vê que existe muito uma doação do eu, né? Você precisa ali estar pensando fora das clínicas, pensando fora do PSF, em como resolver, em como adquirir mais conhecimento, porque as doenças, elas estão cada dia piores, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, sempre preparado para algum procedimento mesmo de rotina. Então, isso tem que ser cotidiano. A gente tem que estar sempre com olhar perspicaz, mas, acima de tudo, tendo em nós a humanidade. Porque é aquele negócio, você recebe o paciente, e se aquele paciente fosse o seu pai? E se fosse a minha mãe?
Exatamente. Então, Se fosse a minha filha. O tratamento que eu proporciono para os meus pacientes é justamente aquele tratamento que eu sei que eu faria o mesmo nos meus familiares. Sim, sim. Então, a partir do momento que você trabalhar assim, você está trabalhando com uma questão ética também. Sim, uma questão ética. A gente tem que olhar com esse olhar perspicaz, mas também com um olhar de humanidade. Sim. Isso, eu quero te fazer uma pergunta. De onde você é, doutora Natana? Então, uma dúvida que muita gente tem. O que é que acontece? Pessoal, também sou daqui de Porteiras, né? Meus pais são daqui, minha família materna e paterna são daqui. Nasci aqui. E aí, quando eu era uma bebê de colo, foi que meus pais se mudaram para Juazeiro. E aí, fui junto com eles, né? Claro. Cresci em Juazeiro. Mas hoje, meu consultório é aqui em Porteiras e eu moro aqui também em Porteiras. Cresci em Juazeiro, toda a minha vida acadêmica, né, estudantil, foi lá, mas eu sou aqui de Porteiras. Voltou para cuidar da saúde dos porteirenses. Sim. Eu achei isso muito poético, gente. Não E vou mentir voltei pra muito vocês. feliz. Muito feliz. E agora, Sim. né, prontíssima para cuidar da saúde dos nossos porteirenses. Isso. Mas, doutora Natana, quem é você fora dos consultórios? Como foi... Qual o significado, na verdade, da sua família para você, nessa trajetória que você, né, trilhou até agora, da odontologia, das pós? Isso. Então, a minha família é a base de tudo, né? É diferente do que muita gente acha. Acho que o pessoal pensa que hoje eu tenho um consultório, hoje eu consigo dizer que tenho uma vida confortável, mas a base da minha família, ela é muito simples. Muito simples. Meu pai não é formado, minha mãe também não é formada, tá? E eu tenho muito orgulho de falar isso. Meu pai sempre trabalhou e sempre falou: olha, estuda, o que eu tenho para deixar para você e sua irmã é o estudo. Que coisa linda. E ele também nunca me pressionou em escolhe isso, escolhe aquilo. Ele e minha mãe sempre nos deram um total apoio em todas as decisões que a gente pudesse ter. Então, isso foi muito de você, né? Sim, foi muito, sim. É tanto que eu sou aluna de escola pública, sim. Sou técnica de enfermagem também. É sério? Sério. Caramba, que legal. Meu ensino médio. Meu ensino médio foi da base técnica, né? Profissionalizante, quer dizer, eu fui a primeira turma de Juazeiro a se formar como técnica de enfermagem lá do liceu. Caramba, que legal. E aí, depois disso, eu entrei na faculdade. Aí a faculdade foi uma realidade para mim por causa do FIES. Meus pais não tinham condições de pagar uma mensalidade de odontologia, porque odontologia é um curso maravilhoso. É um curso apaixonante e eu sou muito suspeita em falar. Porque eu acho que quando eu falo de odontologia, meu olho brilha. Mas a realidade para mim partiu do FIES, né? Eu sou cria do FIES. E aí, diferente do que o pessoal acha, que hoje já tem consultório, já está tudo estável, mas não, pessoal, as coisas não são fáceis quando a gente não vem do berço de ouro. Sim, mas eu acho que é muito mais valoroso quando a gente reconhece o nosso trabalho, o nosso suor, né? Sim. É muito mais gratificante quando você vê cada coisinha que você vai construindo. Às vezes você recebe, nossa, pega, Natana, essa xícara e tudo isso daí pra você. Às vezes parece escasso. Sim, mas onde é que tá meu trabalho aqui? Por que eu ganhei isso? Justamente. E aí aquele negócio, voltando à pergunta que você me perguntou, né? O que é, para mim, família, alguma coisa assim, né? O que é a sua família para você? A família, para mim, é minha base, os valores que eu recebi, como eu fui criada, a educação que eu fui criada. E é dentro disso que eu tento criar, educar a minha menina. Ai, que lindo. Quantos anos tem a sua filha? A Lilis tem 5 aninhos. Ela pensa em seguir os passos da mãe, se tornar uma dentista? Olha, eu acho que dentista ela não vai ser, não. Porque ela disse que quer ser policial, ela quer ser personal trainer. Ixi, a Barbie das profissões. Quer ser médica veterinária, quer ser médica de criança, mas dentista eu acho que ela não vai querer não, porque ela diz, a mamãe atende muito, a mamãe é sempre dentro do consultório.
Então eu não quero ser dentista, não. É complexo, né? Mas na área da saúde, né, gente? Daqui pra lá ela vai virar várias coisas ainda. Vai ser cientista, vai ser um monte de coisa. Mas é muito legal que ela tenha o seu apoio. Pelo que eu escutei de você, né? Você trouxe muito isso do apoio, Sim, o apoio dos seus familiar pais. Né? Os seus pais, infelizmente, não tiveram as oportunidades que você teve, mas eles tiveram a capacidade de dar essa oportunidade a você, né? Sim. Infelizmente, eles não tiveram a oportunidade que eu tive, que minha irmã hoje está tendo, mas tudo que eles puderam nos proporcionar para que a gente conseguisse ter o que a gente tem hoje, eles puderam proporcionar dentro da realidade deles. Isso foi muito bonito. Sim, e eu vejo que você traz parte disso quando você falou da sua filha, que ela quer ser várias coisas e você apoia. Muito bonito, Natana. Demais, demais. E hoje em dia, toda a sua família ela mora aqui em Porteiras com você? A minha família, marido e filha, sim, moram aqui. Mas meus pais moram em Juazeiro ainda. E minha irmã, hoje em dia, mora na Bahia. Como foi sair de lá? Sair de Juazeiro, deixar os pais? Olha, quando eu saí de casa a primeira vez, foi para trabalhar. Uhum. Após a colação, eu tive uma oportunidade, né? De atuar de começar a atuação no serviço público, no SUS, lá no litoral norte, em Cruz, vizinho a Jericoacoara. E que foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa. Foi breve, mas foi maravilhosa. E aí, quando eu saí de casa, a primeira vez que eu saí de casa foi justamente para isso, para atuar na odontologia. Para atuar na odontologia. Que foi muito bom. Mas, mesmo estando longe, 17 horas de viagem, 2 ônibus, eu disse, olha, eu estou muito feliz aqui. Eu era muito feliz atuando lá, mas... Passou quanto tempo lá? Eu só passei 4 meses. Nossa, sério? Porque nesse breve intervalo eu fiz uma prova de seleção aqui de Porteiras, passei na seleção do céu daqui. Nossa, e voltei. Que legal. Que legal. Por isso que foi bem breve lá. E aí quando eu voltei aqui para Porteiras, eu não estava casada, ainda não tinha filha. E aí quando eu voltei para assumir uma vaga aqui no Céu Municipal, onde eu comecei como pério, e depois de um tempo eu fiquei na endo. Então, eu sempre brinco dizendo que a primeira especialização eu escolhi, que foi orto. Mas a segunda ainda já me escolhia desde sempre, gente, né? Que coisa eu que bonita. não percebia. E aí eu sempre tive isso comigo. Florescer onde Deus te plantar. E aí, independente onde ele fosse me plantar, eu tinha certeza que eu ia florescer. Porque eu sempre tive isso dentro de mim. Independente onde eu fosse ficar... ou aonde ele me plantar, seja se foi ontem, se foi hoje, ou se será amanhã, eu tenho certeza que eu floresço, de acordo com os planos dele para a nossa vida. Eu achei muito bonito isso, e eu lembrei de uma frase que eu vi uma vez, que quando a necessidade, ela encontra a habilidade, nasce a profissão. Isso. E aí, é como você disse, né? Onde Deus te plantar, você fica, você vai atuar da melhor forma. E nunca é fácil. Nunca é fácil. Principalmente quando você precisa se sobressair. Sim, sim. Né? Nunca é fácil, nunca foi fácil, mas isso é que é o bom. É você conseguir, é você provar, é para você mostrar o quanto você é capaz. Sim, isso sim. que é bom. Eu acho que há ainda aquele estigma, né, da mulher na área da saúde, principalmente com o cargo de doutora, que você precisa se provar, às vezes, merecedora daquele cargo. A gente sabe que quem alcança um título desse lutou, suou, trabalhou incessantemente. Isso. Um estudante, ele quase não dorme. Nós somos amiguíssimos do café e da coca, mas... Ah, com certeza. Mas aí você mostrou com 2 especializações aí no seu currículo, com um diploma incrível, né? E com essa humanidade que você é uma das melhores profissionais que a gente pode encontrar aqui. Ah, eu fico feliz em saber. A gente fica feliz de receber você aqui no nosso podcast Radionet Telecom. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas foi um prazer imenso receber você aqui, doutora Natana. Foi ótimo, fiquei muito feliz com o convite. Ai, a gente agradece a sua presença por esse momento tão rico, tão gratificante, né? Para mim foi muito rico, eu imagino que para o pessoal de casa também foi muito rico. Você explicou assuntos bem complexos, que a gente não tem esse acesso no dia a dia, né? Normalmente... tem alguns assuntos que, infelizmente,
a gente não tem fácil acesso, né? Sim, sim, mas aí você veio, trouxe isso pra gente, foi muito legal. A gente agradece a sua presença e, né, fica o convite para mais vezes que você quiser vir aqui. Certo. Depois da sua especialização, contar um pouquinho mais sobre como está sendo atuar e tudo. Certo. E a gente fica por aqui. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Radionet Telecom. Um grande beijo para você que está acompanhando aí do outro lado da telinha. E tchau, tchau.